Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Nasci de Novo. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, no nosso 20º episódio. Muito bem-vindo, Bruna. Obrigada. Que bom, ter você aqui. Bruna, quantos anos de convertida você tem? 26. 26 anos de convertida. Glória a Deus, É uma história, uma vida, casada com o nosso querido irmão Júnior, Sim. José, mas ele gosta. Roberto. Nosso querido ministro de louvor aqui da nossa unidade. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui conosco para compartilhar um pouco do que Deus tem feito na sua vida. Amém, muito obrigada. Isso aí, vamos começar então. Bora lá. Estamos aqui acompanhados, dos seus familiares, seus filhos, estão todos assistindo. Você não vai ficar vermelha, Não, tudo certo. dá um jeitinho aí, não. Beleza, Bruna. Bruna, vamos lá. São 26 anos, Sim. de convertido. Nós sabemos que Deus faz muitas coisas, nas nossas vidas, muda nossa rotina, nosso ser. É totalmente dedicado a Ele, como a gente vê através da tua família, o teu zelo pela casa do Senhor e tudo mais. Nesse período, de conversão, existiu algum momento de dificuldade na sua vida? A gente gostaria de conhecer um pouquinho mais de quem é a Bruna. De onde que você veio, de onde você nasceu? São muitas as emoções, Eu estava pensando hoje e eu acho que todo dia é uma grande bênção, A gente tem que agradecer, sempre tem livramentos, cuidados de Deus em muitos detalhes. E é isso que a gente tem experimentado na nossa vida, Tem dia que parece que não, mas existe muito livramento por trás de um dia normal, Sim. Então, cada dia que a gente acorda e respira, a gente tem que agradecer, E nesse tempo aí, eu nasci em Vinhedo, Nasci em Vinhedo. E Sua família sempre foi cristã? Como é que funciona isso? Os meus pais, assim, até ali os meus 10 anos, eles não tinham Uma religião, assim, mas nunca foi muito fora do cristianismo, sabe? Eles Sim. buscavam, sim, eu lembro que eles tiveram contatos com outras denominações, assim, mas sempre alinhado em Jesus. Sim. Nunca foi fora disso. Que bênção. Então, de início, assim, já tinha Jesus no meio, tinha Deus e não nada fora disso. Glória a Deus, Para quem não conhece, seu pai é o presbítero Marcelo Alves. Marcelo Alves, da unidade 2, Isso. Da Vila. Isso Glória mesmo. a Deus. Isso mesmo. E aí, teve algum momento de dificuldade? O mais marcante mesmo foi a motivação, do meu pai procurar a igreja, Que foi uma época difícil na vida dele, da família toda, Porque quando o pai não tá bem, acho que todo mundo fica meio desestruturado. É verdade. Então, esse momento foi assim, o mais marcante. Depois disso, teve várias outras coisas, no decorrer da vida, que teve, sim, muito mover de Deus, muito cuidado de Deus, no nosso casamento mesmo. Quando a gente fala, foi só marcar a data que as coisas acontecem, Porque é não tinha como, Olhando assim, com os nossos olhos naturais, não tinha como acontecer no tempo que foi, porque foi tudo muito rápido. A gente decidiu, marcou a data e as coisas foram acontecendo, E depois também com as crianças, a gente passou por alguns momentos assim complicados, antes de ter a Manu, eu tive aborto espontâneo, essas coisas mais complicadas. Então, sempre teve vários detalhezinhos, sabe? Que a gente viu ali o cuidado de Deus. Então, Entendi. É isso. De casados você tem quantos anos? Esse ano vai fazer 14. 14 anos. 14 anos. Que legal. 2 filhos. 14 lindos, anos de casado, 2 filhos. Que legal. E me conta um pouco da sua infância, como é que foi? A infância foi tranquila, Eu tenho 2 irmãs, eu sou a do meio, Certo. Elas acham que eu sou a mais mimada, mas
acho que não. Acho que tudo igual. Mas tem a mais arteira também, né? Quem que é a mais arteira? A mais nova era a mais arteira. Gabriela, né? Ela era a mais arteira. Ela vai assistir, viu? Ela vai ficar brava, mas ela era a mais arteira, ela sabe disso. Tá certo. Mas foi uma infância boa, assim, sabe? Meu pai e minha mãe sempre foram muito atenciosos, muito próximos da gente, sabe? Eu lembro que a minha tia falava assim, nossa, nem parece que vocês são pais e filhas, parece que são amigos. Porque a gente sempre teve um bom relacionamento, graças a Deus, sabe? Então, foi tranquila a infância, assim, as emoções de infância, mas até então, assim, não quebrei o osso, não fiz nada de tão grave, né? Não subi em árvore, eu era mais tranquila. Certo. Aí depois foi só aquilo que eu te contei, né, dos meus 10 anos, que aí eu tive aquele momento difícil da saúde, né? Eu comecei a sentir umas dores abdominais lá e aí como tava forte, meu pai me levou num posto de saúde, né? Certo. Aí o médico falou que era alguma coisa que eu tinha comido que não tinha feito bem, que era pra dar fruta, refrigerante, essas coisas aí, pra dar uma melhorada. Quando você tinha mesmo? Eu tinha 10. Tinha acabado de fazer 10 anos. A idade da Manu. É a idade da Manu. Aí eu lembro que eu fui nesse médico, fui embora feliz, né? Falei, eu vou tomar uns refri hoje, vou comer fruta, hoje eu tô de boa. Só que a dor não passava. Era dor forte, sabe? Mas só que eu não lembrava de falar pra minha mãe detalhes. Falava, mãe, que dói, né? E aí passou, não lembro se foi 1 ou 2 dias, aí minha mãe acordou cedo e falou, hoje eu vou levar você no hospital. Eu falei, não quero ir não, né? Porque hospital é pra tomar injeção, pra ficar internado, pra tomar soro. Aí eu não queria ir, mas ela falou, não, vou levar. Aí ela levou, chegamos lá, a pediatra que tava lá era muito boa, sabe? Depois ela até cuidou da Manu. Quando a Manu nasceu, era ela pediatra. E aí ela verificou que eu tava com um apêndice inflamado. Meu Deus. E aí ela falou, tem que fazer a cirurgia. Mas chegou a romper alguma coisa? Então, na hora, ela falou assim, olha, mãe, se demorasse mais um dia, talvez não tinha mais o que fazer, porque tava muito inflamado. E na hora da cirurgia, chegou a romper. Então, se eu tivesse ido um dia depois, podia ter rompido e dado uma infecção, né, geral, e poderia não ter muito o que fazer. Aí tanto que eu fiz a cirurgia naquele dia e fiquei 7 dias no hospital. Aí nos primeiros dias não podia comer, não podia nem tomar água. E eles colocam a TV no quarto pra gente ficar passando vontade. Aí só tomando soro. Aí passou uns dias, começou a tomar aquela sopinha, depois foi liberando, mas aí fiquei ainda com um dreno, porque como rompeu, tinha muita coisa que eles não tira tudo na hora da cirurgia, né? Certo. E aí fiquei com um dreno alguns dias, eu lembro que meu pai me levava lá para tirar o ponto, tirar um pouquinho do dreno. Então foi um tempinho assim meio complicado, sabe? Certo. Mas graças a Deus passou. Mas nessa época vocês não frequentavam a igreja? Ainda não. Ainda não estava na igreja. Aí foi... E como é que foi o seu encontro com o nosso Criador? Então, aí, logo depois, né, desse período aí da cirurgia, o meu pai, ele ficou doente. Na verdade, sim, a gente acredita que era uma depressão, alguma coisa espiritual mesmo, porque ele fazia exames e não dava nada. Mas ele chegou a perder algum emprego, alguma coisa? Então, ele sempre trabalhou por conta, né? Então, certo. Às vezes ele ia trabalhar, tinha que voltar embora porque não conseguia trabalhar. Não tinha força, tinha dia que passava mal, tinha dia que ele não comandava mais o corpo dele, sabe? Mesmo que ele pensava em fazer, ele não conseguia. Ou ele fazia alguma coisa que ele não queria. Então, ele tinha várias coisas. Só ele para contar detalhes, né? E você tinha quanto tempo nessa época? Eu tava com 10 e pouquinho. Foi logo depois, foi. Porque aí eu lembro que no ano seguinte, eu tava com 11 anos já. O primeiro dia que a gente foi na igreja foi no dia 30 de agosto de 98. Então foi legal. Ali, ó, um ano mesmo, sabe? 30 de agosto. 30 de agosto de 98. A gente foi a primeira vez que a gente foi na igreja e a gente já começamos lá na vila, né? Foi o primeiro contato com a igreja evangélica, foi lá. Embora nós já tínhamos visitado outra igreja que a minha avó ia, né? A mãe da minha mãe, ela ia na Batista. Certo. E nós já tínhamos
Então seu pai estava passando por um momento ali de dificuldade. Sim. Aí ele estava, sim, numa situação difícil que ele não sabia o que era. A sua mãe trabalhava na época? A minha mãe trabalhava também, já trabalhava. Certo. E aí eles passaram por esse momento difícil e ele não via mais como resolver aquilo, né? Porque médico nenhum conseguia ajudar ele, dava remédios e antidepressivo, várias coisas, e nada resolvia, né? Chegou a tomar remédio. E você como filha, assim, como é que foi ver isso? Então, na época, a gente... A identificar que alguma coisa estava diferente? Não, a gente sabia, né, que estava acontecendo alguma coisa, via que ele voltava muito do trabalho, ele não gostava de ficar sozinho com a gente, porque como ele não comandava, ele não conseguia administrar o que ele fazia, ele tinha medo de ficar junto, porque na época minha mãe estudava, minha mãe estava estudando, e ele não queria ficar junto. Então, ele sempre que ele levava minha mãe na escola, a gente ia pra casa de uma tia nossa, a irmã dele, e ficava lá, até minha mãe sair. Porque ele não queria ficar sozinho, porque ele tinha medo do que ele podia fazer. Então, foi assim, a gente percebia que estava acontecendo alguma coisa, mas antes, né, com 10, 11 anos, a gente não tinha essa maturidade que as crianças têm hoje, né? Mas via que estava acontecendo alguma coisa. Até que a minha tia, que já ia na igreja, né, ela convidou. Certo. Convidou, Marcelo, vamos lá na igreja, né, conhecer um pouco, tal. E aí ele aceitou esse convite, foi num domingo, se eu não me engano, no dia 30 de agosto. Aí a gente foi lá na vila, naquele prédio antigo ainda, do jeitinho que era. E aí eu lembro que a gente chegou e sentou ali do lado esquerdo, e bem profundo ali, sabe? Não senta muito pra frente, não. E quem pregou aquele dia foi o Bispo Souza, né? Que na época ele era pastor da unidade lá. Sim. E ele pregou e eu lembro que ele falou que não era nada daquilo que ele ia pregar naquela noite. Que Deus mudou tudo. E ele falou exatamente sobre a vida do meu pai, sabe? O meu pai estava passando, toda a história dele ali na pregação. Então, nesse momento de uma certa depressão que seu pai estava passando, ele encontrou a Jesus Cristo ao caminho. Isso. Através de um convite, né? Nós fomos até lá. E aí, nessa mesma noite, né? Depois de toda a pregação, que, né? Meu pai pode até perguntar para ele vai falar. O pastor falou tudo que eu precisava naquela noite. E aí, o pastor fez o apelo, né? Que eu, se eu não me engano, antes fazia todo o culto, né? O apelo, quem queria aceitar Jesus. E o meu pai não... A gente até estranhou, sabe, ele levantando a mão e indo lá na frente. Depois ele contou pra nós, falou assim, não, o que eu vi eu já estava lá na frente. Ele nem se deu conta que ele levantou a mão. E o meu pai, ele era muito tímido, muito reservado, não falava muito. Imagina que ele ia levantar a mão e ir lá na frente. Então, assim, você já vê que Deus estava cuidando ali para que ele fizesse. E naquela mesma noite, né, como ele tinha o vício do cigarro, ele chegou em casa. Ele fumava, né? Ele fumava. Ele tinha acabado de comprar um cigarro e ele chegou em casa, ele amassou aquele cigarro, jogou fora e nunca mais ele colocou o cigarro. Ele já tinha sido liberto da bebida antes por conta dessa questão da enfermidade, que ele teve que parar de beber. O médico falou pra ele, você para de beber, porque tinha que tomar remédios, né? Sim. Então a bebida já não fazia mais parte. Aí desse dia em diante, nem mais o cigarro. Então foi assim... uma restauração mesmo, sabe? Glória a Deus. E como eles estavam passando também por um momento delicado no casamento, também foi outra restauração que Deus fez, sabe? Porque eles pensavam em se separar. Então foi tudo assim a gente sabe que Deus cuida, né, de cada detalhe. Então foi tudo no tempo certo. A situação toda contribuiu para que ele se entregasse mesmo, sabe? De fato. E depois desse dia aí, acho que se ele faltou no culto um domingo ou outro, foram poucos, porque ele pegou muito firme, sabe? E Deus fez grandes coisas na vida dele. Porque meu pai, acho que nunca subiria no púlpito para falar como ele fala hoje. Hoje ele fala que é uma bênção, né? Muito bem. E ele é super tranquilo, né? Então Sim. A gente não... Quando ele sobe lá, até a gente fica assim, né? Porque a gente não é assim todos os dias. Santo é o Espírito Santo, realmente. Que bênção, né? E então, através do testemunho do seu pai, né? Da dificuldade que ele teve. Então, vocês conheceram Jesus Cristo ao caminho, você aceitou Jesus, desde então, você também nunca saiu da igreja. Exatamente. Ou saiu? Não. Logo depois que meu pai se converteu, né? Um ano depois, mais ou menos, 2, ele se batizou, ele e a minha mãe.
Aí depois, acho que no próximo batismo que teve, foi eu e a minha irmã, mas a Michelle, né, que se batizou. Aí tem até tem um VHS escondido em algum lugar aí do batismo, podia porque ter trazido ele. Nossa, eu não sei onde tá. Eu falei, também não tem nem onde assistir o VHS hoje, né? Não, mas dá um jeito. Tem que dar um jeito. Mas tinha lá a gravação, né, do batismo, tanto dele quanto o nosso. Cadê ver? O próximo testemunho você traz o batismo. Tem que achar. Pode achar. Porque foto não tem, só tem o vídeo. Tá bom. Qualquer coisa, se você achar, eu posso editar e pôr aí. Dá um jeito. Tá bom? Eu vou ver se eu acho. Pesquisar lá nos guardados da minha mãe. Amém. Tá bom, então. Você se batizou com 12, 13 anos. É, nessa faixa. Se foi 2000, 2001. E como é que foi a sua adolescência? Quase pra idade adulta ali. Foi tranquilo. Aí eu comecei a trabalhar com 16 anos, que eu fiz aquele menor aprendiz na época, sim, né? Guardinha, né? Aí eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional, já com 16 anos, então foi assim, foi legal. Pra mim foi bom. A gente conhece várias pessoas diferentes, né? Aprende muita coisa. Mas assim, foi tranquilo, né? Na medida do possível. Nada de assustador, nada demais, né? Mas chegou uma época assim que eu deixei um pouco o que eu fazia na igreja, né? Igual eu dava aula para as crianças, então eu deixei um pouco por conta dessa fase, né? De adolescente, jovem, mas foi um curto período também, né? Tá bom. Aí logo depois que eu fiquei mais tranquila, eu conheci o Júnior, aí que eu fiquei tranquila mesmo. Aí ficou mais começou, tranquilo. Né? Falando nisso, né? Como é que é? Como é que foi o seu encontro ali não com Jesus, né? com o seu amado. Então, como te falei, eu tava voltando da faculdade. Peraí, né? antes de você começar, quem se apaixonou primeiro? Fui eu. Foi você? Foi eu. Você confessa? Então eu tá confesso, tudo certo. Eu confesso. Fui eu, porque você ouviu falar em amor à primeira vista? Foi isso daí. Foi você isso achou daí. metade da laranja. Foi. E eu falo pra ele, né, que eu fiquei no pé dele, né? Certo. De certa forma, né? Porque eu lembro, o dia que eu vi ele, eu já falei, opa. O que é esse varão passando aí? Quem que é esse cidadão aqui que eu não tinha visto até agora, né? E aí, depois a gente acabou saindo mais junto com essa minha amiga, que ele estava na frente da casa dela conversando, aí a gente se conheceu ali. E aí a gente começou a visitar a igreja dele e a gente ia comer Qual a igreja lanche. que ele congregava? Ele ia na Batista Shalom, aqui da capela. Que legal. Aí a gente começou a sair junto e aí eu lembro que eu falei pra minha irmã, eu falei, olha Gabi, ele não vai passar mais nenhum final de semana sem me ver. E aí se ele não aparecia lá, porque às vezes ele tava louco, ele ia, né? Eu ligava pra ele, aí ele ia lá. Aí começamos a conversar mais como amigos, né? Mas da minha parte já tinha outras intenções, né? Certo, então eu tava orando, falei, vou fazer minha parte, né? Aí logo depois não demorou muito também, aí ele entendeu, né? Ele ouviu o chamado. Ele ouviu o chamado. E aí a gente começou a namorar logo, a gente deve ter se conhecido no meio do ano de 2008. 2008. Aí finalzinho de outubro de 2008 a gente já estava namorando, já estava tudo certo. Aí logo depois, em fevereiro, a gente já ficou noivo. Foi tudo muito rápido. Aí, 1 ano e pouquinho depois a gente casou. Então, não deu nem 2 anos desse período aí. Aí, logo depois veio a Manu. 3 anos depois de casado, aí veio a Manu. 3 anos. Foi planejado? Foi. Foi sim. E o Igor? O Igor também. Na verdade, a Manu, eu te comentei, né, que um pouco antes de eu ter a Manu, eu tive um aborto espontâneo. Porque assim, a gente decidiu que estava na hora, né, de ter filhos. Certo. E aí, fiz um teste, deu positivo, mas eu fiquei meio assim, sabe? Não aceitei muito aquele teste. Foi rápido? O tempo de tenta foi super rápido. Parei de tomar o meu remédio, no mês seguinte já... É que aí você fica ansioso, né? Você faz o teste. Sim. Aí fiz o teste, deu positivo, mas eu falei, tá meio estranho, né? Eu queria ter certeza, queria ver, né? O ultrassom e tal. E aí, no dia que eu tinha médico, eu tive um sangramento, né? Que foi um aborto espontâneo.
Aí eu peguei, né, no momento assim foi difícil, porque ninguém foi pra espera, você? né? Ah, foi complicado no dia. No dia. No dia, a situação em si, né? Aí a Sim. médica fala, espera uma semana, faz um outro ultrassom pra ver. E realmente tinha sido um aborto, não precisou nenhuma intervenção médica, nada. Aí ela falou, agora vida que segue. A minha médica na época falou, vida que segue, continua aí. Aí no mês seguinte eu já tava grávida da Manu. Que benção. E foi bênção mesmo, sim. A gente não ficou preocupado, triste, chorando, sabe? Porque a gente já sabia que Deus estava no controle, então a gente confiou. E aí antes do Igor também tive Mas você teve uma insegurança quando você ficou grávida de novo? Tive. Aí você fica, né, um pouquinho inseguro, Eu não né? queria contar muito para as pessoas, eu peguei... Você chegou a contar para as pessoas sobre a primeira gravidez? A primeira, sim. Porque aí você imagina que vai acontecer, né? Até eu lembro que teve uma moça na igreja que veio me dar parabéns, só que eu já tinha perdido. Só que eu falei obrigado para ela e falei, não vou ficar contando todos os detalhes, porque todo mundo que falar, você tinha que contar tudo. A memória vem, tudo. Aí, e não foi assim, foi muito rápido, né? Foi nem 30 dias, a gente já tava esperando a Manu. Aí quando eu descobri que eu tava grávida, eu não queria contar muito, eu falei, agora eu vou fazer o ultrassom, eu quero ver se tá tudo bem, ouvir o coração, né? Aí deu tudo certo, a gente foi, viu? Aí ele falou, não, tá tudo bem, mas ficava assim, sabe? Sempre aquela preocupação de acontecer de novo, né? Sim. Mas fé em Deus. Com fé em Deus, assim, sem peso, sabe? Sim. E deu tudo certo. Aí a Manu chegou firme e forte. Graças a Deus. Aí quando a Manu tinha uns 2 anos e pouquinho, a gente falou assim, acho que já dá pra gente ter outro logo, né? Ter outro. Aí deixamos rolar, só que aí demorou um pouquinho mais. Quando a Manu tinha 4 anos e meio que o Igor nasceu. Mas antes do Igor também teve aquela emoçãozinha, que eu tive outro aborto espontâneo. Mas eu não fiquei tão desesperada quanto da primeira vez, né? Porque assim, eu acredito que Deus sabe todas as coisas e verdade. Se não foi, não era pra ser, né? E também pelo fato de a gente estar nessa expectativa, que a gente percebe, né, que tem alguma coisa diferente, faz um teste, aí dá positivo, você fica, né, naquela emoção. Só que aí a gente já segurou um pouquinho mais. Mas na hora que a gente contou, eu tive o aborto. Aí depois de uns 4 meses, 5 meses, aí veio o Igor aí nós esperando. Eu até que usava roupa larga, assim, ó, pra não mostrar a barriga, pra ninguém perguntar nada. Aí teve gente que só descobriu que eu tava grávida quando eu já sabia que era um menino. Sim. Porque eu não tava contando muito, não. Falou, não, deixa quieto, vamos ficar quietinho. Tá certo. Deixa rolar. Bom, então é isso aí, né? Só emoção. É isso aí, Bruna. Muito bom, certo. Né? Muito bom o seu testemunho. Glória a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. É muito legal conhecer um pouquinho mais, né? Sim. Bruna, como é que é ser mãe dos seus filhos? Eles estão aqui. Participem. As caras. Participe. Quer vir aqui? Vem aqui, Manu. Quer vir, Manu? Agora eu vou te entrevistar. Isso. Manu, quantos anos de convertido você tem? Pode falar. Não sei. 10, você não né, sabe? Manu? A Manu já nasceu na igreja, né, Manu? É isso aí, Manu. Tudo tranquila? Sua mãe, como é que ela é? Ela é chata, legal? Depende do dia. Não vai pode entregar ver. a mãe assim, vai né? Ver. Ó, depois você vai se complicar. E aí, meu guerreiro? E também... Não? Você tem que vir Vem aqui. Vem. Às vezes a gente fica lá enchendo o saco dela. Vem Às aqui. vezes. Entra aqui, Igor. Ó o fiozinho. E aí? Às vezes o quê? Fala aí no microfone. A gente fica lá batendo papo, enchendo o saco dela. Vocês gostam de pegar no meu pé, né? Uhum. Quantos amigos você tem? Quais são eles, né? 2? 2? Você tem um monte. Você tem um monte de amigos. Quantos anos de convertido você tem? 5. 5? 5?
Não sei. Ah, você não sabe? Então é isso aí. Muito bem, né? Tá liberado. Gente, É estamos isso. aqui então, né, no final de mais um episódio. Quero agradecer novamente, né, a Bruna, agradecer também ao Sidney, ao Rafa, né, que faz parte dessa equipe que faz esse programa funcionar com muito amor e carinho. Convido você a participar também do programa, que você possa nos procurar. Tenho certeza que o testemunho edificará muita gente. Bruna, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tamo junto, pessoal. Um abraço.